vocês estavam de olho em mim, hein? Estou aqui entre tentativas e erros e estudando violão há um tempo. E ainda não aprendi muita coisa, mas não desisto jamais, tá? E para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Márcia Cristina Gomes, do canal História em Retalhos, e hoje nós vamos de aula de artes, minha gente. Muito interessante, hoje vamos falar sobre música e espaço. Vamos conferir comigo? Bem, mas antes eu vou pedir para vocês deixar aquele joinha no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, tá? Para você não perder nada por aqui. Então, vem comigo que a gente vai descobrir um pouco mais sobre música e espaço. Pois é, gente. Então, música e espaço é o assunto que nós vamos tratar hoje. E como dizer para vocês dessa relação entre música e espaço? A música é a arte do tempo e ela está dentro da nossa vida há muito tempo. Desde quando nós nascemos, nós acabamos sendo incentivados a ouvir a música, ouvir os sons, a voz da nossa mãe, e isso vai se tornando cada vez mais forte, mais presente na nossa vida. Toda música tem duração e pode também ser medida por minutos ou horas, como por exemplo num concerto. Em um concerto a gente tem a duração de uma música durante muito tempo. Então isso é um espaço, né, que a música vai ganhar de várias horas em emissão e a gente vai conseguir prestar atenção a esse efeito que a música faz em nós. Uma outra questão muito importante que a gente não pode deixar de falar é que nós temos a música também como arte do espaço, porque ela trata-se de ondas sonoras. Ela é emitida através das ondas sonoras que são propagadas pelo ar. Então, observe. O som que faz a caneta batendo na lata é o som que está sendo propagado pelo espaço em que eu estou. Da mesma forma que se eu pegar uma flauta, a gente tem um outro som. A emissão do som, ela produz vibrações. E essas vibrações é que nós vamos estudar nessas fontes sonoras e como é produzido esse som. Vamos dar uma olhadinha como é produzido o som? Som é vibração, minha gente. Isso mesmo. Nós, a partir do segundo mês de vida, ainda na barriga da nossa mãe, nós captamos as vibrações e conseguimos compreender a voz, os sons das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o som ele é produzido por vibrações de qualquer fonte sonora que chega até o nosso cérebro por meio da orelha. Então, se nós batermos em uma mesa, se nós brindarmos com os copos, qualquer desses sons vai fazer o mesmo caminho, seja esse som mais alto ou mais baixo. O som, junto ao silêncio, formam a matéria-prima que precisa de um espaço para se propagar. E aí, gente, preste atenção que matéria-prima, entendam aí como um som que ele é produzido por alguém. Então, vejamos. Vocês lembram aí de algum momento em que você esqueceu o seu celular dentro de uma bolsa? Lembrou? Pois é. Ao tocar, você ouvia o som abafado do toque do celular, mas não encontrava o aparelho, certo? Então, isso significa o quanto é que a vibração ficou presa dentro desse recipiente, dessa bolsa, dessa mochila, e você não conseguia ouvir. Um outro exemplo que nós podemos dar é o exemplo da produção do som de um violão. Olha aí, na produção do som de um violão, cada corda do instrumento produz uma onda sonora.
as vibrações deste som são amplificadas pela caixa do violão e conduzidas pelo ar. E essas vibrações entram na orelha e chegam até o nosso cérebro como estímulos nervosos. Então, nós percebemos o som, captamos essa mensagem e os conduzimos até os estímulos nervosos do nosso cérebro. E esse som, muitas vezes, vai ser agradável, nós vamos gostar, outras vezes não. Pode ser que nós não gostamos da música, não gostamos do som. Bem, as cordas de um violão. Chame a atenção aí dessa imagem, porque temos cordas de diferentes espessuras e de diferentes graus de tensionamento que nós provocamos nela ao tocar o violão. E assim faz vibrar em frequências diferentes, gerando sons graves e mais agudos. Então, esses sons que são produzidos por essas cordas do violão e aí acaba sendo amplificado por conta aí da chamada boca do violão, a emissão de sons, muitas vezes, que vão ser graves, outros mais agudos. Então, como é que nós podemos falar a respeito, então, desse tipo de frequência, né? A altura, a propriedade do som, que percebemos os sons graves e os sons mais agudos. Então, nós temos, gente, que entender que tipo de som é esse. O que é o som grave e o que é o som agudo, tá? Vamos olhar os exemplos aí que nós temos. Primeiro, exemplos de sons graves. Bom, como exemplo de som grave, a gente tem aí o contrabaixo, o trombone, a tumba, e esses sons que são chamados de graves são sons mais baixos, porém, né, sons mais grossos assim, né? Aí a gente lembra bem que a maior parte aí dos homens tem um tom de voz, né, mais grave, esse som mais grosso, mais encorpado, que geralmente os homens eles têm, né? A diferença aí para os sons agudos, né, é que os sons agudos, eles vão ser sons mais, digamos assim, mais finos, mais altos, certo? Então, outro exemplo que nós temos aí, sons do apito, da flauta, do violino, né? E aí, como exemplo, né, desse tipo de sonoridade aí mais aguda, os sons da voz feminina. Geralmente, né, a voz feminina, ela é uma voz mais aguda. Lógico que nós sabemos que a voz de cada pessoa pode passar por também transformações e pode se modificar, certo? Mas são sons geralmente agudos. E você sabe quais são as características dos sons? Vamos a elas. E agora, gente, vamos falar um pouco sobre as características dos sons. Os sons, eles possuem pelo menos 4 características, tá? A primeira delas é a altura, a segunda é o volume ou intensidade, a terceira é o timbre e a quarta é a duração. Então, o que são essas características do som? A primeira, a altura, se refere aos sons quando nós reconhecemos neles sons graves e agudos, tá? A segunda são as características que se referem aos sons fortes e fracos. O volume e a intensidade desses sons é a forma como nós vamos produzir eles. Um som forte e um som fraco. O timbre, que é a terceira característica do som, ele está relacionado com a qualidade do som. Então, nós temos algumas pessoas que têm uma voz, um timbre, uma qualidade sonora diferente das outras. Ou pelo fato dela ser um pouco mais aguda, ou pelo fato de ser mais grossa, ou pelo fato da voz ser um pouco rouca. Então, são as qualidades desses sons da voz.
A quarta característica é a duração. Se refere aos sons longos ou sons curtos. Esses sons, eles vão estar sendo propagados. Então, se nós emitirmos um som A, é um som mais longo do que se eu apenas falar A. Não é isso? Então, nós precisamos reconhecer tais características e nós só vamos conseguir fazer isso através de um treinamento auditivo. No final do vídeo, nós vamos colocar aí alguns sons para vocês tentarem descobrir, né, algumas dessas características de que nós estamos falando, tá ok? E o que música tem a ver com biologia? Muita coisa, viu, minha gente? A música, ela vai estar relacionada com biologia desde que nós nascemos. Quando pequenininhos, principalmente agora, né, nós temos que fazer um teste da orelhinha para ver se existe alguma dificuldade ou algum probleminha no nosso aparelho auditivo, certo? Então, a partir de aí, nós temos aí as pesquisas, as orientações que são dadas aos familiares para poder fazer o tratamento com as crianças desde pequeno, ok? Então, para nós captarmos as ondas sonoras de que nós estávamos falando, nós vamos precisar captar por esse mecanismo aqui maravilhoso que Deus nos deu, que é o nosso pavilhão auricular, tá? Então, as ondas sonoras, elas se propagam pelo ar, entram pelo pavilhão auricular e lá no interior da orelha chega ao tímpano, fazendo vibrar o mesmo. Então, aqui dentro do tímpano é acionado 3 ossinhos minúsculos dentro da nossa orelha média, chamado martelo, bigorna e estribo. Quando esses 3 ossinhos são acionados, eles passam a vibrar para a orelha interna, que movimenta um líquido no interior da cóclea com uma estrutura em forma de caracol. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Como acontece um estímulo nas terminações nervosas que levam a mensagem até o cérebro, que interpreta em forma de som. Então, esse som, ele vai sendo recebido pelo cérebro e vai transmitir, então, essa mensagem ao cérebro de que nós estamos escutando um som. E aí o cérebro vai interpretar que tipo de som é esse. E nós temos alguma relação da música com a física? Será? Temos sim. Um físico chamado Heinrich Hertz desenvolveu um modo de medir as vibrações produzidas por fontes sonoras em relação a determinada quantidade de tempo. Então, como é que ele fez isso? Ele determinou que uma vibração por segundo seria denominada 1 Hz. Então, 1 Hz é o número de vibrações por segundo que nós captamos, né, nessa frequência do som. Então, quando vocês ouvem aí no rádio, falar a frequência está em 195 Hz, então é isso que significa, é o número de vibrações dessas ondas sonoras aí que são emitidos por segundo, tá? O sistema sensorial humano, ele não consegue registrar todos os sons que são produzidos. Então, nosso corpo também tem um limite. A orelha humana, ela é capaz de registrar no mínimo 16 Hz. Então, se nós tivermos um som com um ruído abaixo de 16 Hz, nós não vamos ser capazes de ouvir. Da mesma forma, nós também temos o limite máximo de 20.000 Hz. Para que vocês tenham uma noção aí, esses 20.000 Hz, eles podem, passando desses 20.000 Hz, pode sim deixar muitas pessoas com problemas auditivos, porque nós vamos forçar o nosso aparelho auricular, vamos forçar o nosso mecanismo de audição. Então, esses estudos para falar aqui sobre artes é muito importante também. Agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre a produção do som. Vamos falar um pouco sobre um instrumento baiano que quase todo mundo já conhece, né, minha gente? O berimbau. Então, vamos ver um pouquinho sobre a história do berimbau e daqui a pouquinho a gente volta.
Entendendo um pouco mais agora, gente, sobre a produção do som, vamos falar sobre o berimbau. O berimbau origina do termo quimbundo, significa cova, em referência à cavidade, que é essa parte aí da cabaça que temos no berimbau. Bem, é conhecido em Portugal como berimbau de peito e purungu na África. Então, olha para vocês verem que, dependendo da região, nós temos nomes diferentes para esse instrumento, né? Esse instrumento ele foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados, que vieram para cá escravizados, e foi conhecido principalmente por ser usado para acompanhar o jogo da capoeira. Então, aí a gente pode observar as partes aí do que fazem a composição do berimbau. Então, nós temos essa parte de madeira que é chamada de verga, temos o arame, que é onde é produzido aí o som, a cabaça, que faz a emissão deste som, o caxixe, que é esse chacoalhozinho aí parecendo um cestinho, a baqueta, geralmente aí também de uma vara de madeira, que ajuda a produção do som aí na hora que bate no arame, e o dobrão. Então essas são as partes aí que compõem o berimbau. E como é que a gente procede aí para fazer o processo de tocar, né, o berimbau? Segura-se o berimbau então com uma das mãos e a baqueta com a outra. Com a baqueta, percute a corda que vibra, produzindo ondas sonoras, e essas ondas sonoras vão percorrer o arco da madeira, são amplificadas na região aí que a gente chama de cabaça e através do ar alcançam a orelha das pessoas. Então, um instrumento que surgiu para fazer o acompanhamento da capoeira e que tornou-se um símbolo dos instrumentos baianos também. Bem, agora nós vamos falar um pouco mais a respeito de melodia. Gente, o que é isso? Nós estamos agora começando a entender o que é melodia. Melodia foi o que faltou para a gente tocar essa música agora. E o que é isso? Quando nós tocamos, cantamos ou ouvimos uma música, ela possui uma sequência de notas de diferentes alturas e que fazem parte da melodia. Então, a melodia é uma sucessão de notas de alturas iguais e diferentes que acontecem no passar do tempo. Então, elas têm uma ordem para poder se transformar em uma música. Então, a música instrumental, por exemplo, ela tem uma melodia produzida por um instrumento solista, por um grupo de instrumentos ou mesmo até por vozes cantando sem texto nenhum, sobre uma ou mais vogais. Então, mesmo sendo uma música instrumental, ela é regida pelas notas que vão sendo outras. Então, a melodia ela se constrói dessa forma. Bem diferente do que isso que a gente viu agora. Através da melodia que cantamos a letra da música. Então, quando nós estamos lá, parabéns pra você, nós precisamos cantar também, entendendo que nós temos notas diferentes, alturas diferentes para elas, para que a gente tenha uma harmonia. Senão nós vamos cantar sem essa delicadeza, sem esse brilho que a música traz. Por isso, gente, que cada estilo musical, ele busca atingir o ouvinte em sua emoção, em seus sentimentos, e cada compositor vai fazer isso da sua forma, da sua maneira, tá? Da mesma maneira que nós temos gostos diferentes, estilos muito diferentes musicais de que nós apreciamos. Então, por quê? Porque isso, a emoção e o sentimento é muito pessoal. Eu posso gostar de determinada música, de determinado cantor, e posso não gostar, né, do trabalho do mesmo cantor muitas vezes, porque aquilo não traz a emoção e o sentimento que eu esperava. Quem é que gosta de ouvir aí, gosta de curtir um rock? Deixa aqui nos comentários. Quem é que curte aí uma música daquelas de sofrência que tá, ó? Deixa aí nos comentários também, que eu quero saber. E quem é mais romântico, gosta de uma música assim internacional, aquela coisa assim mais romântica?
Então tem músicas que vão nos deixar mais alegres, vão despertar a nossa paixão, vão despertar a saudade. Temos músicas que vão nos fazer chorar, que vão nos fazer sorrir. Temos músicas que servem para nos inspirar, músicas que servem para protestar. Então nós temos vários tipos de música e o repertório musical é imenso, tá? A música, ela é um fenômeno humano universal e ela remonta à pré-história. Então, desde a pré-história, os primeiros seres humanos eles já começavam a assoviar, estavam por lá, ó. E eles descobriram que era cantando, né? Esse sentimento começa a aparecer. No filme que vocês assistiram, né, não aparece nenhuma fonte aí sonora, né, que é o filme Guerra de Fogo. No filme Guerra do Fogo nós não temos, mas nós temos a descoberta, por exemplo, de quando é que esses primeiros seres humanos eles percebem o sorriso, percebem a graça, a alegria, certo? Então, a partir daí, nós temos então, né, esse início de construção da música chegando aos seres humanos desde o período pré-histórico. A melodia, ela é uma atividade dentro da música. A melodia ela é de natureza horizontal, né? Uma das suas características, uma das características que nós estudamos é que ela possui então seus sons sucessivos, ou seja, um após o outro. Por exemplo, Márcia Cristina toca flauta como ninguém. Só que não, hein, gente? Vocês vão ver aí no finalzinho do vídeo Márcia Cristina tocando flauta. Então, quem quer ver, não deixe de assistir a aula toda. Então, nesse caso, gente, na frase Márcia Cristina toca flauta como ninguém, nós temos sons sucessivos, um após o outro. Então, na questão da melodia, né, a natureza da melodia é justamente isso. Quando a gente fala da natureza horizontal, é porque os sons eles são sucessivos. É preciso acontecer um depois o outro, um depois o outro. Então, nesse caso, as palavras elas estão sendo ditas umas após a outra e nenhuma delas pode ultrapassar este limite. Então, imagine se eu estivesse falando todas as palavras ao mesmo tempo. Né? E assim são as notas musicais elas precisam ser tocadas uma após a outra para se ter a melodia. Não podemos tocar todas ao mesmo tempo porque a gente não vai conseguir compreender. Bem, mas para compreendermos melhor ainda a respeito da questão da música e do espaço, a gente precisa também entender um pouco a respeito do que é partituras e formas de representação dos sons, tá? Então nós vamos ver um pouquinho a respeito disso aí no slide que a gente preparou. E agora o que dizer sobre as partituras e as formas de representação dos sons, né? Então, para a gente compreender e ensinar outras pessoas como é que nós vamos, né, fazer o som, então nós temos essa representação que foi sendo construída ao longo de muitos e muitos anos. Então, a representação gráfica dos sons são padronizadas mundialmente, então em qualquer espaço que você vá, você vai ter um mesmo sistema de anotação musical. A escrita da música é feita em uma partitura, em um pentagrama ou em uma pauta musical. E aí a gente tem aí as imagens dessas representações. A partitura, essa primeira que a gente tem a imagem, com vários desses símbolos musicais aí, todos, né, em ordem. O pentagrama, esse aqui de baixo, que a gente tem inclusive a anotação das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as notas musicais. E nós temos a pauta musical, que ela é geralmente produzida com esse espaçamento aí, com as 5 linhas, e esse símbolo que a gente tem, né, representando aí também as notas musicais. O que dizer então a respeito da forma como são anotados também
os símbolos musicais na hora que a gente está estudando, por exemplo, violão. Então, na música popular, o uso de cifras com as representações, com as posições dos dedos para pressionar as cordas no braço do violão, por exemplo, a gente chama de cifras. Então, aí nós temos nessa imagem algumas dessas cifras representadas aí. Então, cada cifra, cada forma de anotação corresponde aí a uma letra ou um conjunto de letras, muitas vezes, que vão estar representando a maneira como nós devemos posicionar os dedos, cada casa, em cada uma das cordas do violão. Outra coisa que a gente gostaria de sinalizar para vocês é o gráfico. Então, o gráfico é uma outra forma de registrar a altura dos sons e é uma forma diferente em forma de gráfico, mas só serve para apresentar o movimento sonoro, registrando os mais graves e os mais agudos. Então, nesse tipo de registro, gente, não se pode registrar o número absoluto de hertz, mas é útil esse tipo de anotação para o treinamento musical inicial. Então, para você compreender qual o som que você vai estar produzindo, se é um som mais agudo, se é um som mais grave, se é um som intermediário. Então, esse tipo aí de anotação produzida aí pelo francês Maurice Maternotte em 1952. Então, ele fez esse tipo de notação para poder melhor ensinar às outras pessoas como identificar esses sons entre grave e agudo intermediário. Bom, mas hoje nós vamos ficando por aqui, tá? E hoje nós vamos terminando por aqui, gente. Só lembrando a vocês que hoje nós aprendemos muito sobre música e espaço e qual é a relação entre esses dois. Aprendemos que o som é uma vibração e que ele ainda tem 4 características. Lembram aí? Altura, volume, timbre e vibração. Nós aprendemos que música tem muito a ver com biologia e até com física. Aprendemos como o som se propaga também no berimbau, falamos sobre melodia e ainda vimos um pouco sobre partituras e as representações gráficas do som. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve no nosso canal e se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande beijinho a todos e até a próxima! Eu ainda tenho que treinar ainda, eu preciso fazer muita coisa aqui no violão. E é isso. Tchau!